Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Conversas com Fibra, o podcast onde conversamos sobre tudo o que está relacionado com fibromialgia. Se ainda não me conhecem, eu sou a Catarina, sou enfermeira e nos últimos anos tenho dedicado a minha vida e a minha carreira ao estudo e ao acompanhamento de pessoas com fibromialgia, por eu própria fui diagnosticada com esta doença há já 11 anos. E no episódio de hoje vamos conversar sobre aquilo que eu faria se tivesse sido diagnosticada agora. Imaginando que eu fui diagnosticada agora no início do ano de 2026, o que é que eu faria de diferente ou não daquilo que fiz lá atrás, em 2015. Por isso, sem mais demoras, vamos para o episódio de hoje. Então, a primeira coisa que eu faria logo, se fosse diagnosticada agora com fibromialgia, era procurar informação. Informação fidedigna sobre a doença. Primeiro, para perceber melhor o que é que estava a acontecer comigo, não é? O que era isto, afinal, fibromialgia. E principalmente se eu nunca tivesse ouvido falar de tal coisa, como acontece na maioria dos casos. E depois, também para validar aquilo que eu estava a sentir. E aqui é importante também ler, além de informação mais técnica sobre a doença, sobre os sintomas, sobre os tratamentos que há, até sobre o processo diagnóstico, para perceber se realmente foi de acordo ou não. Também ler relatos de outras pessoas, partilhas de outras pessoas, experiências de outras pessoas. Tudo isso é importante também para eu começar a ter umas luzes daquilo que está a acontecer comigo. E hoje em dia, felizmente, já há mais informação do que havia há uns anos. Em 2015, quando eu fui diagnosticada, a informação que havia em português de Portugal era muito pouca. Pouquíssima. A única informação que eu encontrei foi junto da página da PJ, que na altura ainda nem sequer era associação, era apenas um grupo de apoio, e foi o único sítio onde eu encontrei, de facto, informação com pés e cabeça, informação credível, baseada na evidência, e foi aí. Porque até então eu andava um pouco às aranhas, porque havia assim informação em inglês. No Reino Unido eu tinha, nesse ano foi o ano em que eu regressei do Reino Unido, e também acabei por pesquisar muita informação e ler muita informação de lá, mas eu queria ler em português de Portugal, eu queria experiências de pessoas que estivessem cá em Portugal. E foi então junto da PJ que eu encontrei, foi o único lugar que encontrei onde recolher essa informação, não só informação, mas também testemunhos de outras pessoas, partilhas, para, no fundo, sentir-me também menos sozinha nesta nova fase. Por isso é procurar informação ainda com mais rigor. Eu sei que muitas vezes no pós-diagnóstico imediato nós não temos cabeça para, mas é importante aos poucos ir aprendendo mais sobre a doença, percebendo mais como é que ela age, não só no geral, mas principalmente no nosso corpo. Uma vez mais, sempre falo a importância do autoconhecimento corporal, não é? De perceber como é que as coisas funcionam comigo, no meu corpo. É diferente do que acontece no corpo de outra pessoa. E logo a fibromialgia, que é uma doença tão complexa, tão multifacetada, que varia tanto de pessoa para pessoa. Por isso, era essa a primeira coisa que eu fazia
se fosse diagnosticada agora. A segunda coisa vem aí ligada à primeira, que era procurar ajuda e apoio junto de uma associação ou de um grupo de apoio ou de alguém que partilhasse informação sobre a doença ou fizesse dinâmicas nesse sentido. Lá está, primeiro também para recolher mais informação para o meu portfólio, mas principalmente para ter um lugar onde me sentisse acolhida, compreendida e validada. E nada melhor do que as associações de doentes, as comunidades, os grupos de apoio para isso. Porque lá sabemos que estão pessoas que estão a passar por um processo semelhante ao nosso. São lugares onde, por norma, há partilhas de experiências pessoais e muitas vezes nós vamos buscar um pouco de força e de alento a essas partilhas das outras pessoas. Sentimos-nos menos sós, menos desamparados, mais vistos. São lugares onde nós nos sentimos vistos, onde sentimos que alguém olha para nós e compreende, porque já passou ou está a passar por isso também. São lugares onde nós encontramos sempre uma palavra amiga, um pensamento que nos faz sentido, uma reflexão que levamos para o nosso dia. Por isso, foi algo que eu não fiz lá em 2000. Eu não me juntei logo à PJ. E assim, lendo e vendo as coisas à distância, mas não queria conversar, não queria partilhar, nem conversar, não queria. Se fosse hoje, ia logo fazer isso. Se fosse hoje, ia sim. Se fosse hoje, ia aos eventos, ia às palestras organizadas, ia querer estar com outras pessoas com fibromialgia, conversar, trocar ideias, partilhas, porque isso é extremamente importante para nos sentirmos menos sozinhas e para nos sentirmos acolhidas. Porque esta jornada pode ser muito solitária, e é. E como diz aquela frase oriental, nenhum caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha, não é? E então era isso que eu fazia, eu ia procurar ajuda e apoio junto de uma associação ou de uma comunidade ou de um grupo de apoio. A terceira coisa que eu faria, e que também não fiz lá em 2015, mas que faria agora em 2026, era procurar ajuda para estabelecer um plano terapêutico, era procurar um acompanhamento mais regular. Por vezes o que acontece é nós somos diagnosticados, vamos ao médico, não é? O médico especialista, somos diagnosticados, é-nos prescrita uma folha com medicação, dizem-nos 2 ou 3 coisas e vá a sua vida, desenrasque-se. Principalmente se estivermos aqui a falar da maioria do acompanhamento a nível do serviço público. É triste dizer isto, é a realidade, também é. E isso faz com que a pessoa se sinta completamente perdida. A pessoa sai de um consultório com uma lista, por vezes, infindável de medicamentos para tomar, coisas para fazer e nem sabe por onde começar. Muitas das vezes nem sequer lhes é explicado a medicação que é prescrita, para quê, porquê, porque não, porque sim, porque... efeitos secundários, nada. Há pessoas que saem de consulta da mesma forma que entraram e ainda com um diagnóstico às costas. Ou seja, ainda saem pior. Por isso, eu por acaso tive a sorte de ter encontrado uma médica que era reumatologista, que era a minha médica de família, sempre tiveram disponibilidade para fazer um acompanhamento mais próximo, mas mesmo assim não foi suficiente.
eu tive de fazer muito sozinha. Eu tive de, como se costuma dizer, partir muita pedra sozinha nesse processo pós-diagnóstico. Tive de procurar não só informação, mas procurar terapias, tratamentos complementares, formas de gerir a doença que nunca ninguém me tinha falado. Ou seja, eu fiz isso tudo sozinha. E isso, por um lado, atrasou a estabilização, ou seja, o reequilíbrio. Eu demorei muito tempo a conseguir sentir minimamente bem novamente. Muito tempo. Muito tempo. Anos mesmo. Anos. E por outro lado, foi exaustivo. Foi exaustivo porque eu fiz de mim própria um laboratório. No sentido de experimentar muitas coisas. No sentido de até acreditar em falsas promessas de supostos tratamentos miraculosos que depois não tiveram qualquer tipo de impacto positivo. Então foi um processo importante, deu-me ferramentas, muitas ferramentas, não só para eu gerir a minha própria a fibromialgia em mim própria, mas também para fazer o trabalho que faço hoje em dia, não é? Se eu não tivesse partido essa pedra toda, não teria feito as formações que fiz, não teria estudado o que estudei, não teria hoje a disponibilidade para ajudar outras pessoas, não é? Mas foi um processo muito cansativo, muito exaustivo. Podia ter sido mais rápido se eu tivesse tido um acompanhamento terapêutico adequado. Alguém que me orientasse ali nos primeiros tempos. Por vezes nós nem precisamos de estar sempre ali com alguém ao lado, só precisamos de alguém que ali nos primeiros tempos nos diga, nos dê luzes no caminho a seguir, nos dê possibilidades de caminhos a seguir, nos ajude a estabelecer o nosso próprio plano terapêutico. Porque é importante ter um plano terapêutico. É como tudo na vida. Se eu quiser ir daqui até Madrid a visitar a cidade, eu vou fazer um plano, não é? Vou pôr as moradas no GPS, vou seguir o que o GPS vai dizer. Quando chegar à cidade, vou procurar a casa onde vou ficar, vou fazer um itinerário com os sítios que eu quero visitar, como quero, quando quero, e horas, enfim, um plano. Para gerir a fibromialgia é exatamente o mesmo. Se é possível sem, é. Eu posso ir para Madrid e lembrar-me, hoje às 4 da tarde, pego no carro e vou para Madrid, sem saber se quero, e vou lá à descoberta. É possível. É possível eu gerir a fibromialgia assim um dia de cada vez. É possível. Agora, vai ser mais difícil, não é? Vai demorar mais tempo. Lá está, foi o que aconteceu a mim. É lá atrás, não é? Vai ser mais desgastante. Vai implicar mais esforço da minha parte. Muitas vezes o gasto de energia eu nem sequer tenho para o dia a dia. Portanto, é por isso que ter um plano ajuda muito. Principalmente no início. Principalmente, lá está, no pós-diagnóstico imediato. O quarto ponto, a quarta coisa que eu faria, aliás, se fosse diagnosticada agora, era trabalhar ainda mais o autoconhecimento e o amor próprio. Isso, por acaso, foi algo que eu fiz logo, graças à psicoterapia. Trabalhei muito isso na psicoterapia com a minha querida doutora Carla Leitão, que tanto me ajudou.
trabalhei muito meu amor próprio. Trabalhei muito a minha autovalorização e o meu autoconhecimento. Quando eu falo em autoconhecimento, falo em autoconhecimento corporal, mas também em autoconhecimento emocional, mental, como um todo, sempre, não é? E trabalhar este autoconhecimento é, como eu digo tantas e tantas vezes, que vocês já estão cansadíssimos de me ouvir dizer isto, que é autoconhecimento é empoderamento. Quanto mais eu me conheço, mais empoderada eu fico. E quanto mais empoderada eu estou, mais facilmente me torno num agente ativo no meu processo terapêutico. Mais capacitada eu fico para tomar decisões alinhadas com aquilo que eu quero, com aquilo que eu sou, de acordo com os meus valores, com os meus princípios. Quanto mais eu me conheço, mais espírito crítico eu tenho em relação àquilo que eu ouço, seja por parte de quem for, inclusive por parte dos profissionais de saúde, não é? Porque ainda persiste a ideia de tudo aquilo que o profissional de saúde diz é lei e nem sempre é assim, ok? Eu tenho de ter este espírito crítico. E eu sei que há muitas pessoas que não gostam. Por isso, há muitas pessoas que gostam de nos manter alienados. Porque quanto mais nós sabemos, mais curiosos vamos ficar, mais críticos, mais atentos vamos ficar, vamos questionar, vamos reivindicar, vamos dizer não quero, não, para mim não, prefiro de outra forma. Ou seja, vamos ser pessoas mais empoderadas e isso incomoda muita gente. É por isso que há pessoas que dizem que eu tenho uma abordagem muito disruptiva. Só porque falo nestas coisas. Que não é nada do outro mundo. Para mim não é nada do outro mundo. Eu tirei a minha licenciatura há 20 anos. Faz 20 anos, fez 20 anos em 2025, eu entrei na escola de enfermagem. E desde o primeiro dia nós fomos bombardeados com uma coisa chamada empowerment. Naquela altura, para vocês verem aos anos que isto foi, ainda nem sequer se usava o termo empoderamento em português, nós usávamos o empowerment. O empowerment do doente. E levámos com isto nos 4 anos na escola de enfermagem. Então, por que isto ficou esquecido? Lá. É uma história de empatia. Também ficou lá. E eu digo na escola de enfermagem, mas qualquer licenciatura, mestrado na área da saúde, leva com isto desde o primeiro dia. Empatia, o empoderamento, a humanização dos cuidados. Só parece que quando as pessoas saem da escola, das faculdades, isso fica lá nos bancos esquecido. E não pode, não é? E o empoderamento da pessoa é uma dessas bases de qualquer relacionamento terapêutico. Por isso é que nós temos de fazer a nossa parte, que é informarmos-nos, que é trabalhar este conhecimento, este autoconhecimento, para podermos questionar, porque é nosso direito questionar. É nosso direito questionar, argumentar. Claro que, se tivermos uma boa base de conhecimento, mais facilmente isso acontece, não é? Mais confiança temos. E mais argumentos temos também. E também é por isso que eu faço o trabalho que faço, de divulgação, de informação. É para que todos nós possamos tornar-nos pessoas mais empoderadas e ativas nos nossos processos. A par deste autoconhecimento, o amor próprio. Agora parece que voltamos assim para o extremo, mas eles andam de mãos dadas, não é?
trabalhar este amor próprio, esta autovalorização. Este nunca esquecer que o meu valor, o nosso valor, não está naquilo que fazemos, está naquilo que nós somos. E o que nós somos é belo por natureza, é válido por natureza, é merecedor por natureza. Merece ser amado, respeitado por natureza, sem precisar de, sem condicionamentos. E trabalhar este amor, esta autoestima, através do autocuidado, através da gentileza para connosco mesmos, através do autorrespeito, da autocompaixão. Eu sei que muitas vezes há quem considere isto futilidade. Há ainda quem considere o autocuidado uma futilidade. Há quem considere uma mulher, principalmente, não é uma mulher que gosta de se cuidar, gosta de se arranjar, que é fútil. Que se calhar não está assim tão mal. E voltamos ao mesmo. E não. O autocuidado é essencial para a nossa saúde. Para a nossa saúde física, mental, emocional, energética até. E este autocuidado, quando nós cuidamos de nós, isso é um ato de amor. Não é sobre pentear o cabelo, não é sobre passar um batom, não é sobre maquilhagem, não é sobre fazer uma massagem, não é sobre tomar um banho mais demorado, não é sobre arranjarmos, não é sobre o que quer que seja. É sobre amor por nós. Porque se eu tenho uma amiga, imagine, tenho uma amiga aqui comigo em casa, visita, a minha melhor amiga, eu vou cuidar dela, não é? Eu vou fazer tudo para que ela se sinta bem, para que ela tome um bom pequeno almoço, para que ela tenha uma cama confortável, quentinha, para que ela possa desfrutar. Então, por que eu não faço isso comigo? Se eu sou aquela pessoa que vai estar comigo até ao fim da minha vida, a única, certamente a única pessoa de certeza absoluta vai estar connosco, até ao fim somos nós. Então, se calhar é bom começarmos a cuidar de nós. Com amor, com gentileza, sem ligar a comentários alheios. Tá bom? Isto é muito importante. E se eu fiz lá em 2015 e continuo a fazer, hoje faria com ainda mais determinação, com ainda mais afinco. Porque hoje eu sei realmente a importância disso. E por fim, a última coisa que eu faria se tivesse sido diagnosticada agora, e foi algo que eu também não fiz lá em 2015, seria fazer algum tipo de atividade terapêutica. Logo. Eu não comecei logo. E o exercício físico muito menos. Isso foi anos depois. Anos depois, pessoas. E hoje, se fosse hoje, eu ia começar logo. Ia começar logo por fazer exercício físico. Que para mim, vocês sabem que é uma das terapias de primeira linha para a gestão da fibromialgia. Ia logo começar a fazer exercício físico. Ou então, aulas de yoga em grupo. Que também fiz, mas foi passado também uns ano e meio, talvez. Um ano, talvez, depois de ter sido diagnosticada, foi em 2016. Eu fui diagnosticada em 2015, foi um ano mais ou menos. Que eu comecei a aulas de yoga, mas teria começado mais cedo. Apesar de depois
No meu caso não ter resultado, mas isso já são outros 500, mas teria começado uma atividade em grupo, pronto, digamos assim. Fosse aulas de yoga, aulas de meditação, aulas de dança ou de aeróbico, ou de uma modalidade qualquer. Porque lá está, para além de ter aqui uns benefícios terapêuticos para a gestão da doença, também me iria permitir combater aqui o isolamento. Ou seja, era aqui um 2 em 1. Adquirir uma ferramenta para ajudar na gestão e conviver com outras pessoas e experimentar coisas novas, estar noutros ambientes. Eu faria isso. Acho que faria isso, sim. Acho que teria sido importante para mim, porque eu passei por um momento de muito isolamento naquele primeiro ano e teria feito bem aqui este inserir-me numa atividade terapêutica. Sim, é importante. É importante para tudo aquilo que eu referi. Por isso, é também por isso que estou aqui a pensar aqui mas uma coisa que tem pedido muito, vocês me têm pedido muito, ainda na semana passada, numa sessão, voltaram a pedir isso para quando eu decidisse fazer aquilo que estou a planear fazer para avisar que a pessoa teria interesse e várias pessoas me têm falado nisso, me têm pedido isso, portanto eu estou a pensar nisso com carinho, estou a tentar estruturar isso, a ver a melhor forma de organizar para poder então trazer-vos algo aqui estruturado, terapêutico e que possamos estar assim mais próximas e próximos uns dos outros. Mas depois eu vou partilhando tudo, quer através da newsletter, quer lá nas redes sociais, quer aqui, portanto é uma questão de ficarem por aí. E foi então este o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de deixar-lhe aqui um desafio, que me dissessem aí nos comentários se, como eu, já foi diagnosticada assim há algum tempo, se hoje em dia teria feito alguma coisa diferente daquilo que fez lá quando foi diagnosticada. Partilhem comigo nos comentários, acho que vai ser assim uma dinâmica interessante partilharmos estas experiências e diga-me também o que é que faria hoje de diferente. Além nestes exemplos que eu dei no meu caso, diga-me no seu caso o que é que faria de diferente que não fez lá quando foi diagnosticada. Como sempre, muito obrigada por ter estado desse lado até ao final. Peço-lhe, se ainda não o fez, para subscrever quer o canal do YouTube, quer a seguir nas plataformas de áudio. Isso é super importante para aqui o podcast, assim como deixar o seu gosto, um comentário, uma review. Isso é muito importante, nem que seja só deixar um coraçãozinho, que é para o algoritmo perceber que este podcast tem algum interesse e poder fazer com que ele chegue a mais pessoas de forma orgânica. Por isso, é isso que eu lhe peço para terminar. Nós temos encontro marcado no próximo domingo, às 19 horas, como sempre. Até lá, lembre-se, cuidar de si é um ato de amor. Um abraço imenso e vemo-nos no próximo episódio.